everyone. Good afternoon. Welcome to the English class. E a gente vai começar, então, hoje com uma prese que vai trazer alguns textos aqui. Eu peguei 5 textos. O primeiro é esse que a gente colocou no WhatsApp e que o Iago falou que por que era correta a resposta da letra C, né? A gente já tinha essa resposta, eu falei que era isso mesmo. Agora, a pergunta que eu fiz lá no WhatsApp foi, né? What do you need to know in order to get it right? Que tipo de conhecimento que você precisa, né? O que você precisa saber para responder corretamente a essa questão? E o Iago falou aqui. Você quer falar de novo, brevemente aí, o que você pensou, Iago? E eu posso também já avisar você que essa palavra aqui, rising... Deixa eu ver uma coisa primeiro. Vocês estão vendo a minha tela? Não tá legal Sim, a para gente mim. está vendo sua tela. Sim, com uma tela só para mim não tá legal. Mas, bom, eu vou ter que me virar assim. Deixa eu ver uma coisa. Se eu tenho que present, tem que ser em tela cheia. Bom, vou ter que me virar assim. Eu já adianto para você que aqui a palavra é rising, seas, né? Rise quer dizer subir, é o contrário de lower. Então, aquilo que você falou, que se você puder falar rapidinho de novo, está correto. O que foi que você pensou? E que, tipo, eles estão conversando, né? Aí um fala, tipo, combustível fóssil, aquecimento global, e agora eu sei que é rising, que é, tipo, o aumento dos oceanos, né? O, tipo, aumento do nível E dos oceanos. exatamente. Aí ele pergunta o que será o próximo. Só que aí ele sai do mar e fala, tipo, acid levels, tipo, níveis de acidez. Pode falar. Exatamente. Acid, eu só ia falar que é acid levels. Pode crer. Aí, tipo, a ordem que apareceu no texto me fez escolher a letra C, né? Porque primeiro ele comenta. Como eu não sabia o que era Rising, eu vi que primeiro ele comentou sobre os mares e depois eles comentaram sobre nível de acidez ou pH. Aí é por isso que eu marquei a C. Então, mas se você pensar assim, também poderia ser a D, né? Porque a D ele fala primeiro o nível dos mares, que sim, que ele fala que de vários problemas que estão acontecendo. O que será o próximo problema? Aí ele vê que ele está um pedaço derretendo e fala dos níveis de ácido nos oceanos. Perfeito. Mas tá vendo que né, se você segue essa lógica, faz sentido ser a C ou ser a D também, porque ele fala aqui depois do pH, da acidez. Então, Mas aí, tipo, eu esqueci de comentar também, perdão. É sobre a questão do aquecimento global, né? Derretimento das calotas polares. Aí, tipo, faz que aumenta, sabe? Tipo, aumenta o nível do mar. sim, tá certo, é verdade. Aqui está diminuição, então não era isso. Então você teve esse outro conhecimento também. Muito bem. E da onde que você tirou o conhecimento, ou o que você precisou saber, por exemplo, sobre inglês, sobre vocabulário, por exemplo, que tipo de vocabulário é esse? Tem a ver com que tema ou com que tópico? A gente Acho que diria geografia, professor. geografia, biologia, talvez também, né, que tem a ver com a vida na Terra. E a ideia de eu estar usando essa apresentação Prezi é que eu vou compartilhar com vocês o link para vocês sozinhos poderem navegar. Então, além de você ter que perceber isso, né, que o rising é aumento dos níveis, eles falaram isso primeiro, e depois que eles viram que o pH dos mares está aumentando.
você precisou saber desse tipo de vocabulário que tem a ver com geografia, que tem a ver com biologia, que a gente pode chamar de global problems. Então, a ideia de eu trazer esses 5 textos é para que vocês possam também estudar sozinhos. A gente tendo tempo hoje, a gente pode voltar, por exemplo, aqui e explorar essas 2 atividades que falam sobre problemas globais que afligem o planeta. E olha que legal, eles trazem coisa de morfologia também, que a gente sempre usa na compreensão dos textos, e algo que a gente estudou aqui também. E tem os exercícios aqui, que são curtinhos, que você pode fazer em um papel, que depois eu posso até passar as respostas para vocês, se vocês quiserem. Mas aqui, ó, já dá para vocês verem que é desse livro, e esse livro está inteirinho disponível no nosso Google Drive. Então, se vocês quiserem estudar mais essa unidade 88, por exemplo, a parte C e D, vocês podem pegar o livro e estudar, ok? Então, a ideia dessa aula de hoje é a gente discutir os textos, ver ou vocabulário ou gramática que a gente precisa para a gente compreender o texto e se aprofundar um pouco nesse vocabulário ou nessa gramática, conforme você acha necessário. E um outro conhecimento que a gente precisava, de certa forma, para ter certeza sobre a resposta correta desse texto, é você saber a escala de pH. E saber o quê? Que a gente falaria assim em inglês, ó. The higher the number, the more alkaline the pH. Vê se vocês entendem, ó. The higher the number, the higher the alkaline, the more alkaline. E o contrário, the lower the number, the more acidic the pH. Eu vou escrever aqui para vocês. The higher the number, the more alkaline the pH. E the lower the number, the more acidic the pH. Essa é uma expressão em inglês que é meio estranha a princípio para a gente, que tem a ver com comparativos e é como se fosse um duplo comparativo. Você usa um comparativo aqui e um outro aqui, da mesma forma, um aqui e um outro aqui. É como se fosse uma condição. Quem arrisca colocar no chat ou dizer aí em voz o que essa frase quer dizer? The higher the number, the more alkaline the pH. Quando a gente fala na escala de pH, o que isso quer dizer? Ok, Ana, agora eu vi a sua coisa. Olha só como é ruim usar uma tela só, porque para eu ver o que vocês estão escrevendo, eu tenho que colocar aqui a janela do Teams em evidência, daí vocês conseguem ler também. Mas tudo bem, hoje a gente sobrevive com isso. O que você ia falar? Quem que ia falar? Eu ia falar sobre número. Fala de novo que cortou. Eu esqueci, mas... Tá bem ruim de entender você, viu, Duda? Tá super cortando, desculpa. Mas, viu, a ideia aqui é assim que a gente falaria isso daqui. A gente diria assim, se você traduzir ao pé da letra, seria assim, ó, o mais alto o número, o mais alcalino o pH. Só que não faz sentido a gente falar assim, né? O mais alto o número, o mais alcalino o pH, fica muito estranho se você traduzir ao pé da letra. Então, a ideia é que a gente diria em português aquela expressão: quanto maior o número,
mais alcalino o pH, e o contrário, the lower the number, né? Quanto mais baixo o número, mais ácido o pH. Não vamos falar mais sobre isso agora, porque depois vai ter um outro texto. Eu coloquei isso aqui agora, porque depois vai ter um outro texto que vai trazer essa dupla comparação, que quer dizer quanto mais uma coisa, mais a outra, ok? Então, esse era um outro conhecimento que ajudaria vocês a entender o texto. E, como eu disse, a ideia de você ter acesso a essa presa é que, se você quiser estudar isso daqui, você vem aqui e estuda, mas daí você pode vir aqui no segundo texto ou no terceiro texto, aquele que você gostar mais depois que a gente finalizar. Esse daqui é uma questão da Unicamp 2018, eu acho. E ele diz assim: o que é correto afirmar sobre o incidente relatado na notícia abaixo? Então, aqui, o próprio enunciado já nos diz que é uma notícia. E o que ele vai querer saber? Ele quer o que a gente pode dizer que é correto afirmar sobre a notícia. Aí você tem essas 4 alternativas. Antes da gente passar para elas, eu tenho umas perguntas aqui para vocês. O título da notícia é esse. Vou ler aqui em inglês para vocês, ó. Elderly flight passenger throws coins into engine for luck, delays takeoff for hours. A gente já viu algumas coisas daqui, eu tenho certeza. Por exemplo, elderly, a gente já viu. Eu acho que só isso. Mas vou ler de novo. Elderly flight passenger throws coins into engine for luck, delays takeoff for hours. Não leiam mais do que isso. E escrevam aí no chat o que vocês acham. Que essa notícia tem mais a ver com pessoas idosas, engenharia, avião, moedas ou esperas longas? Deixa eu ver aqui. Legal, então assim eu posso fazer assim. O que mais tem a ver aí? A Bia entrou e eu não tinha falado oi para ela. Hello, Bia. Good afternoon. A Eduarda acha que tem mais a ver com avião. Que palavra aqui nesse título da notícia remete a avião? Tem várias palavras que remetem a avião. Eu posso dizer, no mínimo, 3. Uma delas é a palavra flight, que quer dizer voo. Essa palavra aqui quer dizer voo. Ela vem da palavra fly, que quer dizer voar. Eu acho que isso daqui talvez eu tenha dado como exemplo alguma vez. Nossa, parece que está tão pequenininho. Deixa eu aumentar aqui. Fly quer dizer voar. Flight quer dizer voo. Então, flight tem a ver com voo, com avião. Essa palavra aqui depois também tem a ver, não tem? Passageiro. Pode ter a ver com outros meios de transporte, mas também pode ter a ver com avião. Alguém quer dizer? Tem mais 2 palavras que com certeza tem a ver com avião. Deixa eu ver. A Duda colocou passengers. E aí, quem mais arrisca uma outra palavra aqui que tem a ver com avião? Airport, acho que é aeroporto, né? Aqui no título? Perdão. Horas e take off, acho que é embarcar. Horas é uma palavra bem geral que pode ter a ver com avião, que você muitas vezes tem que esperar. Take off não é embarcar. Take off é quando o avião está no chão e sai do chão. This é o take off.
E o land é o contrário, quando ele está voando e ele vem para a terra, ele lands. Então, o take off tem super a ver com o avião, que quer dizer o quê? Me fugiu a palavra. Decolar. Decolagem, exato. O avião decola. Então, com certeza, take off tem a ver com o avião. Tem uma outra palavra aqui que tem a ver com o avião, que é essa palavra aqui, que na verdade tem a ver com qualquer motor. Engine é motor. E a gente sabe que todo avião, todo carro, todo veículo que tem um motor, a gente se refere a como engine. Ok? E alguém mais disse aqui delays, também tem a ver, viu, Iana? Delays quer dizer atrasos. Então, olha só, todas essas palavras que a gente mencionou aí têm a ver com avião. Então, eu acho que o que a Duda propôs lá, que o tema principal da notícia tem mais a ver com avião, ela estava correta. Sim, tem mais a ver com avião. Mas tem a ver com avião e uma coisa bem louca que aconteceu. Porque tem a ver também com idosos, essa notícia, porque a palavra elderly quer dizer idosos. Tem a ver com moedas, porque a palavra coins quer dizer moedas. E tem a ver com esperas longas também, que é isso que a Iana colocou, que tem a ver com avião, que é o delays, que quer dizer atrasos, e é comum, dependendo da situação, haver atrasos em voos. Então, eu vou pedir antes da gente responder, eu já vou pedir para vocês lerem o texto e responderem. Mas antes disso, vamos ver esse vídeo que trata exatamente dessa notícia. Não tem áudio. Deu para ver o vídeo? Olha que ruim que é usar uma tela só. Agora, para eu ver se vocês conseguiram ver ou não, alguém pode responder se deu para ver e ler? Deu. Sim, deu pra ver. Professor. Ô, professor, ela fazendo isso, sabe o que eu lembrei? Quando você, obrigado, você solta o Então, papo no... esse vídeo que a gente acabou de ver tem a ver com a notícia. E agora, o que eu gostaria que vocês façam é... Eu já falei quase todas as palavras desse título, né? Eu já disse, a gente já discutiu a maior parte delas. Só ficou faltando essa palavra luck, que é relativamente importante para a gente entender o texto. E quem pode colocar aí no chat o que luck quer dizer? Good luck or Sorte. bad luck? Talking about bad luck, today is Friday, the 13th. Tinha posto aqui, ó. Many people consider this day a day of bad luck. O que isso quer dizer? Bad luck, por causa do número 13. Quem é supersticioso acha que o número 13 traz bad luck. Sorte. É isso mesmo, Suzane e Bia. Obrigado por dizerem que é sorte. E o legal do inglês, né, é que do mesmo jeito que em português a gente fala sorte, e daí para falar alguém que tem sorte, a gente fala tipo sortudo ou sortuda, a gente coloca esse udo ou uda. Em inglês, para querer dizer alguém que tem sorte ou que é sortuda, é só colocar um i. Aí fica lucky. Oh, I'm very lucky. Eu sou muito sortudo, sou uma pessoa
de sorte, ok? Agora, bad luck, a gente também diz que é má sorte, ou uma outra palavra é azar para o português, né? A gente fala má sorte, quer dizer também azar. Então, luck quer dizer sorte. Aí, isso já permite com que a gente consiga traduzir aqui o título da notícia. Então, vamos fazer assim: eu vou traduzir o título e daí a gente tenta responder sem ler a notícia. O título é: Uma passageira idosa de um voo joga moedas dentro do motor para boa sorte. Atrasa a decolagem por horas. Essa é a tradução. E o que vocês acham que é correto? Se vocês não pudessem ler o texto, o que vocês diriam que é aqui, que está correto afirmar? Por causa do incidente, o avião chegou a seu destino com 5 horas de atraso às 17h52? Ou, segundo o piloto, moedas atiradas na turbina do avião causaram sérios danos à aeronave? Ou, uma idosa chinesa, seu marido, sua filha e seu genro quase provocaram um acidente aéreo? Ou D, a ação de alguns passageiros evitou o risco de um grave acidente aéreo? Coloquem aí no chat o que vocês acham, sem compromisso, né? Depois daqui a pouco a gente lê. Assim que vocês colocarem aí, a gente lê. Vou dar aí 20 segundos. Prof, qual a pergunta? Prof? Deixa eu ver se tem gente. Bye bye, Ana. Ninguém colocou nada ainda? Sabendo que o título é Uma idosa passageira joga moeda no motor do avião, por sorte, causa atraso na decolagem de horas. A, B, C or D? A, B, C or D? Ninguém quer colocar nada. Ainda dá pra gente ver. Eu não estou ouvindo, não. Não, também não. Será que eu estou sem áudio? Fala alguma coisa agora. Agora eu estou ouvindo. Eu não acredito que eu fiz isso, gente. Hoje, viu, hoje tá fogo, desculpa. Eu não estava conseguindo ouvir o áudio mesmo. I'm so sorry. Bota lá pra página o tenso, não tá vendo as perguntas. Eu não entendi o que você falou, Duda. A Suzane estava me chamando. Teacher, agora eu estou ouvindo. Você estava falando sobre uma das respostas, qual você achava que era? Era isso, Suzane? Se você puder falar de novo, por favor. Na verdade, prof, eu queria ver o enunciado, por favor. O enunciado é: o que é correto afirmar sobre a notícia? O que é correto afirmar sobre o incidente relatado na notícia? Né? Qual dessas frases é correta? Eu só estou instigando vocês a fazer uma coisa que é aquela previsão, que é uma daquelas estratégias que a gente viu na aula passada, né? Que é você, por alguns elementos do texto, sem ser o texto inteiro, o que você consegue imaginar que vai ser o texto, né? Então é isso. Sabendo que o título é aquele, que eu já falei 2 vezes, qual você acha que é a resposta correta? O que é correto afirmar sobre o texto? A, B, C ou D? A Duda e a Suzane acha que é a A. O Iago falou
Quando eu li o texto, eu lembrei quando um barco fica pronto, ele joga uma garrafa de champanhe para desejar boa navegação. Pode ser isso que ela tenha. Só que essa idosa joga moedas. Então, tem duas pessoas achando A e só que essa idosa joga moedas. Por que vocês estão achando que é o A? 5 horas de atraso. Olha como o A tem coisas específicas, né? Pode ser que seja o A, a gente já vai ver. Mas pode ser que não também. Falou algo relacionado ao vídeo, né, prof? Em relação às 5 horas. Eu não sei se foi. Eu não sei se necessariamente foi um atraso de 5 horas ou se foi 5 horas depois de voo que perceberam esse ato dela, né? Que é esse fato de que uma moeda tinha sido jogada na turbina ou no motor, né, do avião. Turbina e motor ali é a mesma coisa. Sim, então, por exemplo, tudo bem que não dá para saber exatamente qual é a resposta, óbvio que não. Mas dá para você eliminar, por exemplo, a letra C. Por que dá para eliminar a letra C? Ou será que é a letra C também? Não sei, pode ser que seja. Mas quando você fala elderly flight passenger, né? Aqui está falando que é um passageiro e que é velha. E daí aqui fala que marido e a filha e o genro, que provavelmente não são velhos, né? Será que foram eles que provocaram? Não sei. Acho que você quase elimina a C, né? A ação de alguns passageiros, o risco de um grave acidente, dá para você eliminar também. Porque isso é uma coisa assim, nossa, evitar um grave acidente é uma coisa grande. Então, isso estaria no título. Né? O título não falaria de uma véia jogando moeda e de horas de atraso. Né? Se fosse evitar o acidente, esse seria o destaque. Não sei se vocês concordam, mas eu, pelo menos, se eu estivesse lendo com uma puta pressa, eu leria o título da notícia alternativas, eu já mais ou menos eliminaria a C e a D. E daí aí eu ficaria entre a A e a B. E daí, ao ler o texto, a gente falaria, tá, então eu estava certo, não tem nada a ver com a C, ou seja, eu confirmaria ou não confirmaria as minhas hipóteses, né? Então é isso que a gente vai fazer agora, né? Agora que vocês ficaram lendo bastante aqui quais são as alternativas, né? Vocês podem discordar, não sei, pode até ser que seja a C e a D, mas daí não importa, o que importa é a gente ver se o que a gente pensou antes vai bater com o que o texto traz. Então, eu vou dar um tempinho para vocês lerem o texto e já pensarem qual a resposta vocês acham que é a mais adequada. E daí depois eu leio o texto em inglês para vocês ouvirem. Vamos lá, e um minutinho eu acho que é possível ler o texto. Já se passou. Enquanto vocês pensam ainda, confirmam, eu vou ler em inglês, não muito devagar, porque ele é mais ou menos longo, mas para vocês ouvirem. Então, a notícia fala o seguinte: China Southern Airlines Flight 380 was held
Shanghai Pudong International Airport after an elderly woman passenger caused a disruption, according to the airline's official WeChat account. An investigation into the incident is underway. Passengers boarding the flight reportedly saw an elderly woman throwing coins at the engine for blessings or luck from the middle of the boarding staircase and alerted the crew. Ground staff said the woman, who appeared to be 80 years old and had limited mobility, was accompanied by her husband, daughter, and son-in-law. The captain was quoted as saying that the metal, if sucked up by the engine, could have caused serious damage, including failure. The flight was later given a green light and took off at 5:52 p.m., more than 5 hours late. It is scheduled to arrive in Guangzhou at 8:14 p.m. E aí? A está correta? O avião chegou ao seu destino com 5 horas de atraso? Olha, aqui fala 5:52 p.m. Olha como quem bola essas questões pensam nisso. Ó, tá falando aqui, ó, 5:52 e aqui também tem 5:52, que é a mesma coisa, né? 5:52 p.m. é a mesma coisa que 17 horas e 52 minutos, mas a A não é correta. Quem que explica aí pra gente por que a A não é correta? Talvez porque não era o tema central do texto, era mais um complemento, talvez. Não só isso, mas como essa última frase aqui do texto, falando the flight was later given a green light and took off at 5:52, quando eu falo que o avião took off é um phrasal verb, que é do verbo take off, e é um verbo super específico, que quer dizer decolar. Então, take off quer dizer decolar. O passado é took off. Então, se eu sei disso, aqui está falando que o voo took off, ou seja, decolou às 5:52 p.m. E isso era 5 horas de atraso em relação ao momento que ele teria que ter decolado. E aqui, na questão, na resposta A, está falando, o avião chegou a seu destino com 5 horas de atraso às 17:52. Então, como que ele pode ter decolado aonde ele estava às 5:52 e chegado ao seu destino em 5:52? Não pode, alguma coisa não está batendo. Ok? Então, devido a esse fato, a resposta A não está correta. E aí, o que vocês acham que é? Será que pode ser a C? Não sei. Quando eu bati o olho, eu sei entre A e a B, na verdade. Entre a A e a B. Aí... Ok, então a gente viu que não é a A. Então a sua resposta é B, né, Duda? Segundo o piloto, moedas atiradas na turbina do avião causaram sérios danos à aeronave. Será? Então. Talvez. Lembra que eu falei que talvez possa ser a C, talvez possa ser a D também, mas a princípio não. Na verdade, a B também não está correta. Por que a B não está correta? Olha aqui o que essa... a B está falando, moedas atiradas na turbina causaram sérios danos à aeronave. E aqui, o piloto, o capitão, estava falando, ele falou que se elas são engolidas pela turbina, isso quer dizer aqui, se elas são engolidas pela turbina, elas poderiam ter causado sérios danos, incluindo
parar, né? Falhar e não funcionar mais. Agora, o que a gente precisa saber aqui, ó, é que a gente precisa saber que esse could have caused, quer dizer, poderia ter causado. Ou seja, isso quer dizer que não causou, que não causou. Ou seja, não é a B. E sem querer a gente já viu ali a resposta. Não é a C também, por causa daquilo que eu falei, né, que eles estavam juntos, mas quem estava atirando era a idosa. Olha aqui onde fala. The woman estava acompanhada, mas aqui falaram que eles viram uma senhora idosa. Então, quem estava jogando era apenas uma senhora idosa. O marido, o filho e o genro estavam acompanhando apenas. Ou seja, sobra apenas a D, que era algo que eu a princípio achei que não poderia ser. Mas por que o correto é a D? Por que o correto é a D? A resposta está aqui, ó. Porque foram esses passageiros que estavam também entrando no avião, viram uma mulher idosa jogando, e daí eles avisaram aqui, ó. Eles alertaram the crew, quer dizer as pessoas que trabalham no aeroporto ou para a companhia aérea. Então, essa parte é a parte que diz que a resposta certa é a D. A ação de alguns passageiros evitou o risco de um grave acidente aéreo. Vocês viram como, quando eu falei assim, nossa, mas daí talvez seria esse o foco da notícia. Então eu estava só falando para vocês o que estava passando na minha cabeça, o que eu achava. Mas quando você lê o texto, você acaba falando, bom, isso aqui a não tem nada a ver, porque ele saiu a esse horário. A B, você tem que entender essa parte gramatical aqui, que é poderia ter causado, e quando fala poderia ter causado, quer dizer que não causou. Então, esse conhecimento diria para você que aqui o causaram sérios danos está errado. O fato de você entender aqui que está falando de an elderly woman throwing coins, então é só uma mulher que estava acompanhada dos seus maridos, ou seja, você já eliminaria essas três, aí você falaria, bom, é a D, mas aonde que está? A resposta está aqui, porque eles que alertaram, ok? Então, a resposta correta é a D. Aqui, se vocês quiserem retornar depois para ver, tem essas explicações que eu dei para vocês aqui. E uma coisa que você pode tirar de aprendizagem desse texto é, bom, aumentar o meu vocabulário sobre avião, não em detalhe, talvez possa ajudar. Então, se você é uma pessoa mais visual, talvez você goste de olhar uma imagem tipo essa e falar, olha, fuselagem, parece fuselagem, tailplane, e meio que de maneira curiosa, olha, wing, tá? Vê aquelas partes que você acha que é mais fácil ou que você acha que é importante você gravar e que é uma maneira de você aos poucos aí ir aumentando o seu vocabulário, no caso aqui sobre aviões, porque também a gente nunca pode prever que tema ou que tópico o vestibular, as questões de vestibular vão tratar. E, na verdade, a gente sabe que eles tratam de vários tópicos, né? Então, quanto mais você expandir o seu vocabulário, melhor. E aqui também coloquei uma outra imagem para quem, por exemplo, quiser expandir o vocabulário um pouco mais específico sobre o que você faz, o que você fala, que tipo de frases que você fala
no aeroporto, quando você está comprando uma passagem, ou quando você está fazendo o check-in, ou quando você está passando pelo controle de passaporte. Então, talvez você possa se inspirar e querer aprender esse vocabulário que vai ser útil, por exemplo, quando você for viajar. Ok? Então, de novo, eu vou passar a prese para vocês. Quem quiser explorar mais esse texto, é só você ir dando zoom. Tá vendo? Aqui eu estou fazendo scroll, você vai dando zoom e vai passando aqui pelos elementos da apresentação. Aí a gente vai para a próxima questão. Só que antes disso, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. Eu estou vendo que vocês colocaram algumas coisas aqui. Fiquei indeciso entre A e B. Ok. Antes da gente seguir, alguém quer dizer alguma coisa? Tá difícil? Enganei vocês? Ou como que tá? O que vocês estão achando? Ok. Vamos continuar, então. Temos essa questão rapidinha que eu vou ler para vocês e quem quiser já ir pensando na resposta já pode pensar. Não sei se vocês já ouviram falar desse professor americano, chama Noam Chomsky. Ele é extremamente inteligente, ele é professor emérito do MIT e ele é tanto um linguista quanto um geógrafo, um cientista político. E ele está falando assim, nessa questão da Unicamp 2016. Tem um pequeno texto que ele diz: If you believe in freedom of speech, you believe in freedom of speech for views you don't like. Goebbels was in favor of freedom of speech for views he liked. So was Stalin. If you're in favor of freedom of speech, that means you're in favor of freedom of speech precisely for views you despise. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, relerem se quiserem, e olharem as alternativas. O autor do texto, o que ele faz ao expressar essa ideia? Ele está fazendo o quê? A, B, C ou D? A, B, C or D? Quem quiser já pode colocar no chat. Quem tiver já uma opinião mais ou menos bem formada, pode colocar no chat. Se ninguém colocou, não coloquem mais. Vamos primeiro ver algumas coisinhas aqui que talvez ajudem a gente a responder corretamente. Vamos ver. Quando você lê a questão, a pergunta do vestibular, o autor do texto, você pensa em qual estratégia que a gente tem que fazer? Scanning ou skimming? Lembrando rapidamente, scanning é quando você precisa achar uma informação específica no texto. Skimming é quando você precisa saber ali a ideia geral, global daquele texto. Então, o que você acha que você precisa? O scanning, skimming ou os dois? E por quê? Então, antes de pensar na resposta correta, qual estratégia você usaria? Scanning ou skimming? Vou pôr aqui, espera. O Iago falou skimming. Vocês concordam com o Iago, que é o skimming? Sim. Eu também concordo. Eu acho que quando você tem um textinho pequeno e está falando o autor do texto, o que ele faz? Ele despreza os que restringem a liberdade, ele critica isso, ele fala, ele defende não sei o quê, você vai usar então o skimming. Perfeito. E a próxima pergunta: o que a gente precisa saber? Que é vocabulário, é gramática, é geografia? Porque quem quer esse Goebbels, quem quer esse, né, para entender o texto e fornecer a resposta certa?
ou a gente precisa de um conhecimento profundo da língua inglesa e saber quem é esse Chomsky? Não. Eu diria que para auxiliar a gente a usar, a entender esse texto e, portanto, responder com maior precisão corretamente, a gente precisaria de um aspecto gramatical do inglês que, por exemplo, eu diria que está aqui, ó, esse was. Eu já falei para vocês o que esse was quer dizer. Então, tem alguma parte gramatical que você precisa saber o que ele quer dizer com was in favor, so was telling. Então, a gente não vai ver isso agora, eu só vou falar para vocês que o was é o passado do verbo to be. Então, esse livro aqui, Essential Grammar News, também está disponível lá para vocês. Quem quiser estudar mais a fundo esse... Ah, que droga! Espero que vocês não tenham visto a resposta. Se vocês viram, não tem problema. Mas eu diria que algo que vocês poderiam estudar para expandir o seu conhecimento do passado do verbo to be. Então, vocês podem fazer essas atividades que eu sei que não está dando para ver, mas se você vai dando zoom, ó, você pode fazer. Você pode imprimir esse texto e essas 2 páginas e fazer no papel se você quiser. Ou você pode assistir um vídeo no YouTube, como por exemplo esse. Só vou colocar um pedacinho aqui para vocês, mas a ideia é que ao visitar essa Prezi para estudarem um pouquinho mais, vocês possam assistir, se vocês quiserem, esse vídeo ou pesquisarem um outro. Então, o YouTube tem milhares de professores, muitas vezes excelentes, explicando coisinhas do inglês. Não sei se vocês já fazem isso. Se não fazem, façam. Então, was, were, você vai lá no YouTube e pesquisa passado, verbo to be. Pode ser em português, pode ser em inglês. E daí você vai achar vídeos como esses daqui, que eu só vou colocar um pedacinho, você não vai conseguir ouvir, eu acho, que eu não estou compartilhando o meu áudio, mas só para vocês terem uma ideia. Você já sabe que o verbo to be é aquele mais básico do básico no inglês que a gente precisa para falar sobre várias situações no nosso dia a dia. Mas você sabe como usar ele no passado? Fica comigo que hoje eu vou explicar tudo sobre isso para vocês. Então, você tem aqui um vídeo de 5 minutos e meio que você pode assistir mais rápido ou mais devagar, conforme você quiser, para expandir esse seu conhecimento. Uma outra coisa que você precisa saber aqui é a palavra despise, porque de alguma forma não, estou dizendo para vocês que, no geral, tudo que o nível do inglês e do vocabulário e da gramática que está aqui é bem básico, eu diria, é o pré-intermediário. Por outro lado, essa palavra aqui, a última, despise, é importante a gente entender e ela não é tão intermediária, ela é um pouco pós-intermediária ou avançada. Então, para você entender esse texto, você teria que estudar um pouco esse vocabulário aqui, despise, que é um verbo que a definição é to feel contempt or a deep repugnance for. Você fala, nossa, aqui é um dicionário inglês, despise. Acho que eu não entendi, que é sentir, contempt, não sei, parece contento, será que é uma coisa positiva, negativa? Você fala, nossa, não consegui entender. Aí você pode ir para um dicionário que vai dar para você a tradução, não tem problema. Então, despise é desprezar, desdenhar, menosprezar. É você realmente não gostar de alguma coisa e falar, desprezar essa coisa. Então, isso é o verbo despise. E uma outra palavra que ali, ela é relativamente básica, mas que é importante você entender é speech, que quer dizer fala, vem do verbo to speak. Quando você speak, você produz um speech, que é uma fala. E ele fala ele traz um monte de vezes aqui no texto a palavra speech, mas quando você olha, você vê que ele está junto aqui com freedom, né?
E daí você tem que saber que freedom, acho que todo mundo sabe, quer dizer liberdade. Então, freedom of speech quer dizer o quê? Olha como o dicionário traduz aqui speech. Ele traduz ato de falar, conversa, poder da palavra, modo de falar, fala, palavra, discurso, público ou língua. Então, tem várias definições aí de speech, e daí ele traz também algumas expressões, que figure of speech, que é a figura de retórica, a gente diria, isso é maneira de falar. Freedom of speech. Então, a freedom of speech é uma expressão comum em inglês que é importante você saber. Eu não gostei dessa tradução aqui que o dicionário deu. Ele falou que é liberdade de palavra, mas em português a gente diria como? Digam aí para mim no chat como que é freedom of speech. Se vocês concordam comigo que essa tradução aqui não é boa. Liberdade de palavra. Quem que fala isso em português? O que é freedom of speech? Como a gente diria? Qual é a expressão comum que a gente usa em português para designar esse tipo de liberdade? A Evelyn colocou lá e eu concordo com ela. O Iago também, liberdade de expressão, de você poder se expressar, não somente na fala, né, mas também escrito, por exemplo, mas é de você expressar, a liberdade de expressão. Então, você entendendo esse vocabulário, que freedom of speech é liberdade de expressão, que was é um verbo no passado, do verbo to be, que aqui no caso quer dizer era, e despise quer dizer desprezar, você consegue daí mais facilmente indicar qual a resposta você acha correta. Então, se vocês viram a resposta àquela hora, pode colocar no chat. Se você não viu, legal. Diz aí qual resposta você acha correta. O que o autor tá fazendo? Desprezando aqueles que restringem a liberdade de expressão, criticando os excessos da liberdade de expressão, criticando a falta de liberdade de expressão, ou defendendo a liberdade de expressão sem restrições. Mesmo que você não soubesse que freedom of speech é liberdade de expressão, as alternativas diriam isso para você, porque olha quantas vezes no texto ele repete freedom of speech, quantas vezes nas respostas ele repete freedom of speech, todas, ou liberdade de expressão, na verdade. Então, qual seria a resposta correta? É interessante que apenas saber que freedom of speech é liberdade de expressão, porque isso está óbvio, que o was é o passado e que despise é desprezar, você tem que pegar ali, na verdade, uma compreensão geral de várias coisas que ele está falando para fornecer a resposta correta. Então, eu não vi se vocês responderam ou não ainda. Eu vou traduzir rapidamente o texto só para vocês conferirem se o que eu estou traduzindo para vocês é o que vocês estavam pensando que o texto está falando. Então, o Chomsky está falando assim: se você acredita em liberdade de expressão, você acredita em liberdade de expressão para opiniões que você não gosta, né? Opiniões das quais você não gosta. O Goebbels, esse filósofo alemão, eu acho, né, era a favor da liberdade de expressão para opiniões que ele gostava. O Stalin também era assim. Aí ele fala: se você é a favor da liberdade de expressão, isso significa que você é a favor da liberdade de expressão justamente para opiniões que você despreza. Então, o que ele está fazendo? A, B, C ou D? B, 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 A.
despreza aqueles que restringem a liberdade de expressão, ou, vocês estão dizendo, né? Ou critica os excessos da liberdade de expressão. Agora que eu traduzi para vocês, vocês mantêm essas respostas? Será que onde que ele estaria desprezando aqueles que restringem a liberdade de expressão? Ele só está afirmando aqui que esses dois pensadores, ou essas duas pessoas, o Stalin, não sei se era um pensador também, não sei se pode se dizer assim, mas eles eram a favor da liberdade de expressão desde que você se expresse algo que eu gosto, né? Será que o Chomsky está desprezando essas pessoas, ou ele está só dando a opinião dele que, se você, qualquer pessoa, é a favor da liberdade de expressão, isso significa que você tem que ser a favor da liberdade de expressão para opiniões que você despreza, você não acha que ela está certa, mas você tem que deixar a pessoa se expressar. Então, será que ele está desprezando aqueles que restringem ou está criticando os excessos da liberdade de expressão? Ele não está fazendo nenhuma coisa nem outra. A Bia colocou D. O Iago mudou para D. Que ele defende a liberdade de expressão sem restrições. Exatamente. Ou seja, você não tem que deixar só as pessoas com as quais você concorda falarem ou se expressarem. Você tem que deixar as pessoas com as quais você não concorda, ou seja, aquelas que você despreza, também se expressarem. É isso que o texto quer dizer no geral. E por isso que a resposta é a D. Esse textinho que ele traz aqui defende a liberdade de expressão sem restrições. Então, se você quiser depois voltar para cá e reler o texto, ou ver o que mais você precisaria estudar para entender esse texto, fique à vontade. Nesse mesmo ano, dessa mesma questão, a Unicamp trouxe essa tirinha do Calvin. Parece que os vestibulares gostam bastante do Calvin, né? Eu já vi vários trazendo ele. E ela diz que tipo de dicas o Calvin dá na tirinha, né? Ele dá dicas para você fazer o quê? Aí você fala assim, nossa, que coisa estranha. Vamos ler primeiro aqui quais são as alternativas. Então, ele dá dicas de como derrotar o adversário em um jogo de futebol. Ele dá dicas de como vencer o interlocutor em uma discussão. Olha que coisas diferentes. Ele dá dica de como derrotar o adversário na Olimpíada de inglês. Ou ele dá dica de como ser um bom comunicador. Eu tenho essa pergunta. Se, na sua opinião, a questão contém alguma pegadinha? Se sim, qual seria? Se não, por que não? Então, vamos ler o texto. Eu vou ler com vocês, porque é pouquinho. Então, pensando nesses temas bem diferentes aqui, né? Jogar futebol, discutir com uma outra pessoa, ter um adversário numa Olimpíada de inglês e ser um bom comunicador. Vamos ver se tem alguma pegadinha. Então o Calvin está falando aqui, ó. When a person pauses in mid-sentence to choose a word, that's the best time to jump in and change the subject. It's like an interception in football. You grab the other guy's idea and run the opposite my way with it. Aí ele continua, olha a carinha dele. The more sentences you complete, the higher your score. The more sentences you complete, the higher the score. The idea is to block the other guy's thoughts and express your own. That's how you win. Aí o outro que eu não lembro o nome dele, fala assim, conversations aren't contests. Aí ele falou, okay, a point for you, but I'm still ahead. Será que tem alguma pegadinha?
que vocês acham? Que a questão, né? Ou seja, a questão é o texto, a tirinha e mais as perguntas. Sem pensar muito o que exatamente ele está dizendo. Vocês acham que tem pegadinha ou não? Ele tá dizendo alguma coisa sobre futebol, né? É. Ele fala intercepção ali no segundo quadrinho. Intercepção do futebol. Quer dizer, ele tá falando alguma coisa para derrotar o adversário. A pegadinha tá bem aí, viu, Duda? Eu acho que assim como você, muitas outras pessoas, ao tentar responder esta questão, achariam que possivelmente a resposta A pode ser a correta, mas é aí que está a pegadinha. Não é. Na verdade, ele só faz uma alusão, uma comparação com o que ele realmente está falando e o futebol. Ele fala aqui, ó, it's like, esse like, lembra que eu falei para vocês que quer dizer também muitas vezes como? Então, ele está fazendo uma metáfora aqui, né? Ou uma comparação, no caso aqui, explícita. Então, ele está introduzindo o tema, que não é tão fácil de entender aqui o que ele está querendo dizer, mas a gente já vai tentar ver isso. E daí ele continua falando, ele explica isso daqui que ele falou, comparando com quando você pega a bola de alguém no futebol, né? Olha lá, quando você pega a ideia, aqui ele está falando da ideia e você pega essa ideia e vai para o outro lado, que nem quando você rouba a bola de alguém no futebol. Então, ele não está, na verdade, dando dicas de como derrotar um adversário no futebol, ele só está fazendo uma comparação. E é aí que está a pegadinha. Ok? Ou seja, eu já falei para vocês que a resposta A não é a correta. Aí, a minha pergunta é, tudo bem, sobrou ainda o B, o C e o D. O que... Deixa eu ver, é que eu estou com medo que a resposta apareça. Não. O que a gente precisa saber para responder corretamente essa pergunta? Eu coloquei aqui superlatives. Por que eu coloquei superlatives? Porque aqui quando a gente vê the best time to jump in and change the subject, esse the best tem a ver com superlativos. Isso a gente precisa saber. Pronto. A gente precisa... Oi? Tem coisa no chat, dá uma olhada. Obrigado, Iago. Diz que é o Horácio, em inglês é Hobbes. Calvin and Hobbes, é isso mesmo. Thank you. Igual o link da charge. E eu vou de B. É isso mesmo, Calvin and Hobbes. Thank you. Vencer o interlocutor em uma discussão. Então, o Iago já disse aí que ele acha que ele está dando dicas de como vencer o interlocutor em uma discussão. Pode ser que sim, pode ser que não. Dá dicas de derrotar o adversário na Olimpíada de Inglês. Será que a gente... Aonde aqui que ele fala de Olimpíada de Inglês, né? Ele não fala em nenhum momento em Olimpíada de Inglês. Então, a gente poderia eliminar essa resposta. Ele fala essa palavra aqui, contests, né? Que a gente não deve confundir com context. Então, a gente tem... Conversa, né? Oi? Ele fala conversas não são... E daí, isso aqui é importante a gente entender essa frase que o Hobbes fala, conversas aren't, né? Não são, aí ele fala contest. Então, você precisa saber o que a palavra contest quer dizer, que é diferente da palavra context, né? Essa palavra context, mas a palavra contest quer dizer competição, ou qual que é a outra palavra para contest? É um jogo, alguma coisa que você
uma concorrência, competir, concorrer. É competição mesmo. Ele fala, então, conversas não são competições. Por que será que o Hobbes fala que conversas não são competições? É porque ali, ó, no terceiro quadrinho... Opa, perdão. Pode falar. Nesse quadrinho... Ele fala, tipo, the higher you score, tipo, the more sentence you complete, the higher you score. Tipo, quanto mais sentença você fala, você ganha. Ele usa aquela gramática que eu mostrei para vocês, né, que é um comparativo mais outro comparativo. Então ele fala, é isso mesmo que o Iago falou, né? Quanto mais sentenças você completa, mais pontos você ganha, né? Ou maior o seu score. E daí ele continua falando, a ideia é você bloquear os pensamentos da outra pessoa. Olha só aqui, the other guy's thoughts. Essa parte é importante para a gente entender também, né? A ideia é você bloquear the other guy's thoughts, os pensamentos da outra pessoa, and express your own, e expressar os seus próprios. Esse your own também é uma outra expressão aí que a gente tem que entender para poder garantir que a gente responda corretamente, né? That's how you win. É assim que você ganha. Então ele está dando várias ideias aqui, ou vários exemplos de que ele está vendo como um esporte, como uma coisa competitiva, né? Está falando de pontos, de bloquear e de ganhar. E aí o Hobbes entra e fala, porque o Hobbes tá só ouvindo até agora, né? Tá ouvindo, aí ele fala de novo, daí ele fala. Aí ele entra no meio da sentença. O Hobbes aqui acaba fazendo o que o Calvin fala no começo. Olha que louco. O Calvin, no começo da conversa, fala que quando uma outra pessoa para no meio da frase, né, pausa quando está falando alguma coisa, né, para a pessoa estar pensando na palavra que ela vai usar, ele diz que esse é o melhor momento para você entrar, esse jump in, quer dizer, se intrometer e mudar de assunto. E change the subject. Então, não sei se era isso que vocês tinham imaginado quando eu li para vocês, mas eu estou explicando o que ele está falando aqui no começo. Então, esse começo é importante que a gente entenda. Talvez o processo da gente entender uma tirinha, muitas vezes, a gente tem que voltar nela, porque os autores de tirinhas geralmente usam estratégias de ironia e sarcasmo e metatextos, digamos, para querer passar aquela mensagem que ele quer. Então, às vezes, a gente tem que voltar. Às vezes a gente entende mais um pedaço, e daí o que a gente entende desse pedaço permite que a gente entenda mais um outro pedaço. Então, muitas vezes, a gente vai ter que ir e voltar para o que a gente entendeu. Isso, às vezes, é feito rapidamente, às vezes demora um pouco mais. Mas quanto mais você treina fazer esses movimentos de ir e voltar e fazer hipóteses, eu acho que é isso, procurar um dicionário enquanto você está estudando, né? Abrir um dicionário, ver se essa palavra era aquilo que você estava pensando, é algo que, ao estudar sozinho, você tem que fazer, né? De novo, o intuito dessa apresentação é trazer algumas coisinhas aqui para incentivar vocês a, de maneira mais autônoma, de maneira mais sozinha, irem atrás daquilo que vocês acreditam que é necessário para entender melhor a língua inglesa quando você lê. Então, por que esse começo aqui é importante a gente saber que o Calvin aqui já começa falando, quando alguém para no meio de uma frase para pensar na palavra, é o melhor momento de você entrar e mudar de assunto. Aí ele compara. É que nem quando você rouba a bola de alguém no futebol e leva para outro lugar. Então, tá vendo como ele está falando que é numa conversa. E daí ele continua falando essa outra parte aqui que a gente já discutiu. E daí o Hobbes finalmente
para, né, interrompe ele e fala, conversations aren't common, de assunto, ou fala alguma coisa ali que tem a ver com o que ele está falando. Aí ele concorda, fala, ok, a point for you. Por isso que ele fala um ponto, ele fala assim, então tá, você ganhou um ponto, mas eu ainda estou na frente, Ou seja, ele é super competitivo, que ele até compara uma conversa com uma competição. E dá dicas, né? Ele está dando aí a opinião dele, o que você tem que fazer para, no caso, seria a B, a C ou a D? O Iago já colocou a B. Todo mundo concorda com ele? Vamos ver. Ó, o Iago foi de B. Agora que eu expliquei, vocês concordam que ele está dando dicas de como vencer o interlocutor em uma discussão, como derrotar o adversário na Olimpíada de Inglês ou como ser um bom comunicador? A Evelyn concorda. E a Bia, a Suzane e a Duda, vocês concordam? Eu concordo por motivos de ele, no fim, está na frente. Então, ele traz a estratégia de como vencer uma outra pessoa e aí ele mostra que ele está competindo numa conversa. Exatamente, perfeito. Acho que você arrematou de maneira perfeita a nossa discussão e eu vi aqui que a Suzane e a Bia também responderam que concordam. Vamos ver. É isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais algumas coisinhas aqui. É a B. Vocês estão corretos. E a gente já fez isso, ó. Que palavras ou expressões no texto remetem a interlocutor, vencer e discussão? Interlocutor, eu enfatizei aqui para vocês, ó. The other guy's thoughts. Os pensamentos da outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? É a pessoa com quem você fala, o seu interlocutor. Aqui nessa preze eu coloquei algumas outras coisinhas se vocês quiserem praticar um pouco mais esse duplo comparativo. Olha só que interessante. Quanto mais você pratica, mais você vai aprender. Ou quanto mais você praticar, mais você vai aprender. The more you practice, the more you will learn. Então eu trouxe algumas outras coisinhas aqui para vocês, se quiserem dar uma olhada nisso aqui que esteve presente no texto. E se você quiser também fazer essa atividade aqui, você pode clicar nesse link e tentar responder essas perguntas para você fixar um pouco melhor essas questões. E a ideia é eu passar para vocês aqui, para vocês fazerem em casa, porque a semana que vem, na sexta-feira, é feriado, né? E então eu tenho um compromisso, eu não vou estar disponível, mas o que eu vou fazer é, eu vou passar o link dessa preze para vocês. Olha só, já está a resposta correta aqui, não tem problema, que já está a resposta, mas a ideia é vocês, sozinhos, eu vou tirar aqui a resposta, responderem essas perguntas. E lembrando que o que eu coloco aqui como o que eu acho interessante você saber para responder essas perguntas são relacionados ao que eu acho. Mas nada como você analisar o texto e falar, bom, o que eu preciso saber aqui para eu poder entender qual é a resposta ou para eu poder dar a resposta correta. Então, eu talvez não mande hoje, mas eu vou colocar aqui, além da pergunta, eu vou fazer de outra forma, além do texto 5, eu vou colocar mais uns 2 ou 3 textos de vestibular para vocês fazerem isso na sexta-feira da semana que vem, se vocês quiserem, obviamente, já que a gente não vai ter aula. Ok? A gente começou um pouco mais tarde hoje, mas eu não quero ir mais tarde para não atrapalhar o outro professor que vai dar aula para vocês agora. Então, aguardem, em breve eu vou mandar o link da gravação dessa aula e também a preze, essa apresentação
para vocês estudarem sozinhos. Vou acrescentar lá umas 2 ou 3 questões para vocês fazerem. E daí a gente discute no dia 27, né, que é a semana seguinte. Thank you, guys. Have a very good class. Boa aula aí para vocês. Em seguida, e bom fim de semana também e bom feriado. Have a good weekend and a good holiday next week, ok? Bye, bye. Tchau, prof. Obrigada pela aula. Nada. Tchau, tchau.